Olá, 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 boa noite! Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Enquanto aí o Instagram está avisando todo mundo que nós estamos ao vivo aqui de Minas Gerais, de Itaúna, nós vamos aí conversando sobre tantas coisas que eu tenho que falar hoje, estou muito animada. Então, nós começamos essa série Mulher Improvável. Esse "in" está dentro de parêntese, né, com um apóstrofo, porque é da língua inglesa, né, de ser, estar, né, de eu sou ou estou. Improvável, né? Improvável ou provável. Então, muito bom estar aqui. Tô animadíssima e o pessoal tá entrando aí. Vou colocar aqui meus outro olho para a gente começar a conversar muito aqui sobre várias coisas. Ontem a live foi maravilhosa, não foi? Fala aí quem achou ela muito maravilhosa. Foi sensacional. Quero dar boa noite ao Jaime, a Nilma, a Andressa, claro. E essa noite vai ser muito, muito, muito especial para todos nós, viu? Porque eu tenho muitas coisas para dizer, eu trouxe coisas para a gente ver. E também eu quero mostrar na Bíblia o que Deus pode fazer. Na nossa série, esse tema, ele é sobre as viúvas improváveis. Ontem nós falamos de uma viúva improvável que não tinha nome, né? E hoje também essa viúva não tem nome, mas a história dela é incrível. Fora isso, nós vamos aqui falar mais coisas sobre a viuvez, sobre esse estado de ser viúva, que é um estado muito, muito importante e que todo mundo passa, os casados, né? Mas para ter família, né, precisa de casar. Então é muito interessante isso, que faz parte da vida do ser humano, solteiro, casado, talvez separado, e com certeza, se a pessoa casou, vai ser viúvo uma hora ou outra. Oi, Suelen, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal, à nossa live. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar aqui a minha amiga, claro que eu não posso ficar sem ela de jeito nenhum, nessa parceria maravilhosa. Mandei o convite aí. Nessa parceria maravilhosa e Rejane Braga. Olá, querida, boa noite. Hoje está recheado de gente, né? De gente especial, de gente querida. E nós vamos hoje. Peraí, deixa eu ver aqui. Aceitei o convite da minha amiga Andressa, que já vai entrar aí. Hoje é um dia muito especial. É igual o outro. Paz, Rejane. Oi, Andressa. Oi, boa noite. Bom, Tudo bem e vocês? tudo certo aqui. Do lado de cá de Minas Gerais, tá tudo certo. E do lado de lá de Curitiba, como estamos? Hoje estamos muito bem, fez um calorzinho, tô até de manguinha mais curta hoje. Foi maravilhoso, o dia tá bom, tá gostoso e eu tô muito animada para aquilo que Deus tem para nós mulheres nessa noite. Eu já tô muito feliz de ver um monte de gente conhecida aqui já conectadíssimas aqui pontualmente para estar junto com a gente. Que joia, é isso mesmo, pessoal. A gente precisa estar junto nesse momento, nesse tempo, né? A gente Uhum. precisa mesmo se conectar. E vamos dar andamento, né? Eu já vou me apresentar. Meu nome é Vilma Duarte. Há algum tempinho eu já estou aqui no Instagram, mas não movimentava o Instagram como deveria. Também sou professora, eu sou cuidadora,
e estou no marketing digital já faz 2 anos, né, Andressa, que nós estamos aí, Dois, né? 2 anos, né? Um pouquinho antes da pandemia, então 2 anos e um sim, pouquinho. sim. E sou missionária, sou pastora, e é muito, muito, muito bom estar com vocês aqui. Fala aí, Andressa. Olha, eu já tô Eu dando vou arrumar. oi aqui pro pessoal, tô vendo a Rejane amada aqui, ó, tô escrevendo aqui, Rejane, seja bem-vindo. Tô mandando aqui, peraí, um bem-vindo para todas as amadas e amados que estão entrando aí. Gente, vou me apresentar brevemente novamente, né? Porque sempre tem gente nova na live, sempre tem gente que vai ver pela primeira vez, que não conhece a gente, né? Mas como a Vilma já disse, eu sou a Andressa Teles, eu moro aqui na região de Curitiba, no Paraná. Hoje aqui o clima está muito gostoso. O Jaime já sinalizou aí que hoje a imagem tá boa, porque ontem, gente, ficou granulado o tempo todo, a internet não estava nos favorecendo, né? Mas hoje a internet está melhor, graças a Deus. E vocês vão dizendo aí pra gente, se der algum probleminha, vai comentando aí. Então, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, professora, pedagoga, escritora, palestrante, e a gente está aqui para dividir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração com essa série incrível que é das mulheres improváveis, né? Entre aspas, né? Porque alguma fase da nossa vida a gente pode estar improvável, mas estamos todos aqui buscando ser aprovadas, principalmente pelo Senhor, né? E hoje a Vilma vai estar trazendo esse tema aí que está espetacular, está tocando muito o coração da gente. Se você está aqui pela primeira vez ou se você não acompanhou, nós já estamos assim num movimento desde o ano passado. Nós já tivemos aí a Jornada das Mulheres Improváveis, que tem lives salvas no nosso Instagram. Nós já tivemos o curso também das Mulheres Improváveis, e agora nós estamos com a série. Hoje é o segundo dia dessa semana da série, que vai ser hoje e também amanhã, e a gente está aqui com todo o gás, tudo que a gente está derramando, tudo gratuitamente, né? Desde a jornada, o curso, agora a série, porque a gente quer ajudar a levantar outras mulheres. E se você está aí, já vamos chamar mais mulheres? Você quer começar transbordando já? Transbordando alegria, conhecimento, bênçãos de Deus? Como, Andressa? Mandando aí um aviãozinho no cantinho da tela aí do seu celular. Tem um aviãozinho assim, ó, no cantinho. Você vai clicar ali e a gente vai fazer isso agora. Vamos chamar mais mulheres, mostrar que nós estamos ao vivo aqui. Chamar mais mulheres para participar, porque é legal estar junto, né? Ao mesmo tempo. Claro que as mulheres podem assistir depois também, que nem todo mundo pode estar ao vivo. Mas se estiver junto, pode compartilhar, pode Isso aí. pode participar, pode fazer pergunta. Então é muito melhor quando está juntinho aqui com a gente, porque aí a gente vai interagindo e vamos fazendo perguntas. Eu vou ficar aqui no chat, tá? Vocês podem comentar, perguntar, e aí a Vilma vai dando os intervalinhos e eu vou falando os comentários de vocês a respeito daquilo que ela está ministrando e derramando sobre as nossas vidas. Bora mandar aviãozinho? Vamos lá, todo mundo? Vamos começar a mandar aqui. Bora mandar o aviãozinho, deixa eu mandar aqui os meus. Pode mandar para menino paradinho também, né? Pode mandar para os meninos, não tem problema, só nós temos um grupo, para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp, que o grupo do WhatsApp é exclusivo para mulheres, mas as lives pode vir quem quiser, todo mundo é bem-vindo, pode participar, entrar aqui com a gente. E aí, se você quer participar do grupo das mulheres prováveis, aí você clica no link aqui da bio da Vilma, tem um link aí, debaixo da fotinho dela, você pode clicar e vai ser direcionado para o grupo, ou no meu Instagram também tem o mesmo link, vocês clicam aí e já são direcionadas para o grupo. Ok, gente? Show! Então vamos lá, porque o tempo ruge. Gente, é o seguinte, só para quem está chegando, vou fazer rapidinho, mas bem rapidinho, uma introdução aqui, um resuminho rápido. Ontem, né, nós falamos na live sobre o significado
da viuvez, né, de ser viúva, que é uma mulher que não tem marido e também não se casou de novo. Os sinônimos de viúva que eu falei, que eu achei espetacular, porque fala bem o que é uma viúva, que é ausência, desalento, desamparo, deserto, isolamento, exílio, encolhimento, que eu até ressaltei bastante o deserto, o exílio e o encolhimento, porque é uma coisa que realmente acontece com as viúvas, né? Esse é como se você estivesse em outro lugar, no exílio, em outro país. E falei da Guatemala, como que as mulheres, né, se mostram na Guatemala, que nós aqui no Brasil, né, agora não tanto, né, a gente tinha duas alianças, né, uma do esposo que faleceu e a outra da pessoa. Eu estou aqui com um aparadorzinho no meio, mas as viúvas usavam isso. Minha mãe usou durante muito tempo. Como ficou larga do meu pai, ela não usou mais. Então, só para ilustrar para você isso daí. E falamos também, né, que a morte, ela é uma coisa pavorosa, ela é como se estivesse arrancando alguma coisa da gente, ela traz um sentimento de mutilação, vazio, de solidão, de desorientação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, e como que uma parte da pessoa deixar-se de existir, né? E esse estado gera vários fatores na vida de uma pessoa, né? Fatores bons e fatores ruins, né? E quanto maior a convivência com o cônjuge, mais saudade, mais desespero, mais coisas acontecem em relação à viuvez. E nós falamos sobre identificando as dores da viuvez, que é o que nós vamos hoje continuar, né? Falando sobre a tristeza, que quem perde uma pessoa jamais se alegra, né? A menos que a pessoa fosse uma pessoa muito ruim na vida do outro. Aí sim, a pessoa se alegra com, mas também é um sentimento muito, vamos dizer assim, até doentio, né? Você se alegrar porque alguém morreu, você ficou livre daquela pessoa. Mas algumas situações de estupro, violência, de maus tratos, né? A pessoa, ela consegue se alegrar com o sentimento de liberdade, na verdade, não muito de alegria. E falamos das dificuldades financeiras, né, que uma mulher viúva passa, salvo as que são mulheres que são ricas, né? Então, essas mulheres, elas não têm problemas financeiros, mas a maioria, eu diria, 60% das mulheres viúvas têm problemas sérios, e esse é um dos pontos complicados. E hoje nós vamos falar da terceira coisa, a letra C, que é o desamparo, né? A Andressa falou que eu falei ontem sobre isso, mas eu quero repetir hoje. Eu acho que eu falei da Guatemala e aí a gente se confundiu com isso aí. Na verdade, eu quero contar uma coisa que acontece na Índia. Quem ouviu vai se recordar, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Então, o desamparo é quando você não tem ninguém para te amparar, nem um filho, nem ninguém para te ajudar, nem a sociedade. E quando a sociedade marginaliza essa viúva, então esse é um problema que acontece com várias sociedades, brasileira não tanto, né? Mas assim, os americanos, eles colocam, em geral, as pessoas idosas em asilos fantásticos, né? Mas é um asilo, não está com filho, não está com pai, é uma cultura muito diferente da nossa também. Mas eu queria ressaltar que na Índia,
Na Índia antiga, hoje esse costume não é tão forte, mas ainda existe. Na Índia antiga, as viúvas caíam num desespero tão forte, tão grande para elas de perder o esposo, que quando ia no velório, e que o velório lá é muito diferente daqui. Aqui nós temos o enterro, né? Se não enterrar no chão, tem ali, né? As caixas, né? As carneiras, como chamam aqui, e feitas de pedra, com um andar, dois, três andares, enfim, os mausoléus e tal. Mas lá até hoje tem as piras, né? Que era muito comum os povos antigos fazerem isso. Colocava vários gravetos de madeira e colocava a pessoa em cima e aí incendiava por falta de espaço realmente, de finanças, enfim, muito comum fazer isso. Até numa reportagem há pouco tempo sobre a pandemia, onde muitas mulheres ficaram viúvas no mundo inteiro, isso acontece. Né? Aconteceu, eu vi na reportagem, eles chamam de pira funerária. É um lugar onde tem o velório depois de um tempo e tem ali, né? Eles acendem aquela fogueira e aí todo mundo fica vendo. Não é igual a cremação, que é num lugar onde se incinera o corpo, não. Ali é o ar livre, todo mundo vê, é uma loucura. Aí, nessas piras, o desespero era tão grande dessas mulheres por causa do desamparo, que elas se jogavam naquela pira. Se jogavam para morrer também. Se matarem também, entendeu? E isso é uma loucura por causa do desespero. Muitas ficavam sem nada, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, além de serem marginalizadas. Até a Bíblia fala muito sobre isso, que as mulheres, na Bíblia também, era muito complicado ficar viúva, porque era vista com maus olhos, né? As mulheres casadas, não era tão normal ser viúva. E aí existe lá uma cidade refúgio, perto dos templos, aqueles templos mais conhecidos, tem lá uns lugares para elas refugiarem. E sabe o que é triste? É que nesses lugares onde elas vão, elas vivem de esmolas, vivem da peregrinação. O povo vai na peregrinação a Meca, e, enfim, aqueles lugares, e aí elas estão ali para pedir ajuda, pedir esmola para os turistas, para os peregrinos, enfim. Que situação horrível é essa? Que situação horrível é esta? E a letra D é fome. Elas passam fome. Muitas viúvas passam fome de fato e de verdade ao redor do mundo. Na África, não tem o ajudador, principalmente quando a mulher não tem uma profissão. Hoje, no mundo moderno, muitas têm profissão, mas não são todas, gente. De 100% de pessoas, 60%, 70% das mulheres não têm uma profissão para se sustentar caso falte o marido. E isso é terrível. A gente precisa se atentar para isso. A mulher precisa de uma profissão. Ela não pode só mais ser do lar, porque o mundo mudou, as coisas ficaram difíceis. A mulher hoje precisa de ajudar o esposo, mas principalmente ela precisa de se ajudar, porque trabalhar é muito bom para a vida de todas as mulheres. Vamos ver o que o povo está falando por aí, Andressa? Oi, abri aqui o meu microfone. Ô, Vilma, eu não estou conseguindo fazer alguns comandos aqui porque eu acho que dá diferença quando você me chama ou quando eu peço para entrar na live. Então, eu estou pensando em sair e você me chamar para eu poder ter acesso a alguns comandos que não está aparecendo aqui, tá bom? Tá bom. Só fixa ali o tema da nossa live e tá bom. Porque aqui eu só quero dar oi para o pessoal que chegou, tá? A Marlene, boa noite, seja bem-vinda, Marlene.
A Rejane, que chegou aqui também, Rejane Braga. A Suelen, que a gente já viu também, seja bem-vinda. Tem também aqui o Jaime, como sempre. A Giane Rosa, perdão, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. É isso. Então, olha só, Vilma, você estava falando aí das mulheres, né, na Índia, e eu até comentei aqui que é muito difícil você ser uma viúva na Índia, não só na Índia, né, mas eu acho que lá ainda potencializa um pouco mais, porque a discriminação é maior ainda, né? Então, Sim, por enquanto é isso. com Ó, quem tá certeza. aí, ajuda, vou compartilhar mais um pouco para o pessoal chegar aí. Ah, a Vilma colocou ali, o tema mulher improvável. Ah, tá. Você não vai colocar ainda, então, o nome da mulher que você vai falar hoje? Espera aí. Deixa eu mandar aqui, então, para mais alguém. Aqui, ó. Vamos todo mundo que tá aí mandar aviãozinho? Vamos chamar mais mulheres? A Vilma sempre dá uma dica assim, que você clica no aviãozinho e daí vai aparecer aquela lupa e aí você coloca a letra, uma letra, a primeira letra do alfabeto que você quiser ali, eu coloquei aqui a letra M e aí vai aparecer todas as pessoas com a letra M e aí você vai mandando para todo mundo. Depois você vai na letra N, na letra P e assim por diante e vai mandando, chamando as mulheres para estarem aqui com a gente, ok? Vamos lá, estou mandando mais aqui. Eu também mandei. Eu coloquei o outro tema aí, Andressa, Ah, tá, viúvas improváveis. porque Ok, os temas vão girar dentro disso daí, tá? ok, Vai girar dentro disso daí. ok. Então, vamos lá? Bora lá, Bora, gente. bora. Bora que nós temos muita coisa para falar. A nossa inspiração hoje, antes de eu falar do ponto E, é o azeite. Será por quê, hein? Eu trouxe um galo aqui fazendo uma propaganda pro galo. Não o galo futebol, tá? Legal. Não é o galo mineiro, não, tá? Mas tudo bem. Eu trouxe aqui, nós aqui em casa somos adeptos demais do azeite, porque ele tem propriedades medicinais, você pode colocar numa ferida, ele tem poder de cura, o azeite virgem, então nós vamos falar hoje, mas eu não vou comentar agora, você vai ficar aí só pensando por que que eu trouxe essa inspiração. E a outra inspiração também que eu trouxe é quando eu estava pastora lá em Belém não, no Pará, na igreja, a gente sempre tinha o azeite da unção, né? E nós colocávamos em jarrinhos, tá? E esse aqui tem uma tampinha, a tampinha perdeu, mas eu guardei porque eu amo isso daqui. Ele tem uma tampinha tipo rolha, né, de vinho, porque a rolha conserva bem o azeite, né? E ele também lembra as vasilhas de antigamente, né? Eram assim, bem maiores, né? Ou com uma asinha só, com aqui um biquinho, né? Para poder entornar, ou eram de barro, né? Essa, no caso, é de louça, e ela faz parte da minha decoração aqui, eu amo demais, que é para colocar azeite aqui dentro, né? O azeite da unção. Tem um outro também, mas aqui ele já é mais especial. Não sei se vai dar para ver aqui muito. Deixa eu ver aqui. Esse nós Olha compramos. o meu aqui também. A Andressa também tem um ali, ó. Azeite. Esse nós compramos. Esse é feito com as especiarias descritas na Bíblia integralmente. Elas vêm de Israel, as ervas, e elas foram preparadas aqui. Então, tem esse aqui também, que um cheiro maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, vamos lá. Então, gente, a letra E é a violência. Muitas mulheres têm medo de ficar viúva porque
elas eram violentadas sexualmente, fisicamente, elas serviam, as casas delas serviam de ponto para as pessoas que estavam em guerra, para os peregrinos. Então, quando uma mulher ela ficava viúva, todos esses medos estavam dentro dela, né? Todos esses medos de ficar sozinha, solitária naquele lugar, de não ser respeitada, de não ser tratada com dignidade. E isso acontecia muito ali. Muitas eram assaltadas, vítimas de golpes. Eu quero contar uma coisa que eu vi numa reportagem, que uma senhora rica, bem rica, ela morava sozinha, mas vivia, ela tipo milionária. Só que ela vivia muito, muito tranquila. Vestia roupas simples, não ostentava aquilo que tinha. E as pessoas sabiam disso, algumas pessoas. E ela precisou de uma ajuda, contratou uma pessoa para ajudá-la, e essa enfermeira começou a dopá-la. E aí a enfermeira começou a levá-la no médico, dizendo que ela não estava em condições, mas que ela era uma amiga que ela queria ajudar, e começou a passar os bens dela para o nome dessa enfermeira. Só que ela assinava, mas não sabia o que estava assinando, porque ela estava muito dopada. E ela foi várias vezes no banco, tirando quantias bem volumosas, né? E depois de muito tempo, essa enfermeira, mas outras pessoas mataram essa mulher por causa do dinheiro dela. Viúva, sem filhos. Veja bem, é isso que acontece. Violência, golpes, estupro, assalto, enfim, várias coisas acontecem com esta mulher. Mas as viúvas da Bíblia, Deus colocou esses versos na Bíblia para mostrar para nós que Ele, Deus, está olhando por nós o tempo todo, está olhando pelas viúvas o tempo todo. E amanhã, que é a finalização desse nosso tema, eu vou falar especificamente como uma viúva pode superar tudo isso em Deus, como que ela pode virar a página de todos esses sentimentos que ficam dentro dela, de medo, de violência, enfim. E a Bíblia diz que, o que a Bíblia diz a esse respeito, todos os versículos que nós lemos ontem, que se você quiser saber, você vai lá na nossa live de ontem e assiste a live, e você vai ver todos os versículos bíblicos com base de que nós, a igreja, nós indivíduos, devemos cuidar das viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas, né? Nós devemos cuidar. E lemos vários trechos, mas um eu quero ler aqui, que é o de Tiago 1:27, que é: a religião pura e verdadeira é ajudar as viúvas. O texto continua, mas esse é o ponto central para nós. Então, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas, né? Nós temos esquecido as viúvas no asilo, temos esquecido as viúvas em casa. Às vezes nós entramos em alguns lugares, a gente aquele cheiro de xixi horrível, quando a viúva já não pode cuidar de si mesmo, passa frio. Eu vejo aqui em casa, minha mãe tem 93 anos, viúva. Eu vejo aqui em casa, ele sente muito frio, né? Às vezes está debilitada, então a gente tem que agasalhar. Esses dias eu não entendi porque ela estava meio se tremendo, ela não é assim. Estava no frio mesmo. E aí eu olhei para ela e falei, não, tem alguma coisa errada, porque para coisa errada eu pesco na hora. E aí eu falei, ai Deus, o que está acontecendo aqui? Na hora Deus me lembrou. Mede a temperatura dela. Aí eu medi a temperatura, ela estava com 33 de temperatura. O idoso morre também pela temperatura alta, mas também pela
temperatura baixa. Aí eu falei, uai, o que eu vou fazer? Põe meia. Na meia não resolvia. Aí fui na internet que tinha que aquecer bem. Aí eu liguei aqui um aquecedor que a gente tem, botei uma manta em cima dela assim, peguei um chá, dei para ela tomar, e aí a temperatura dela foi subindo, eu vi que ela começou a ficar mais tranquila. Porque precisamos de cuidar. Não é porque é minha mãe, é um ser humano que está ali também. Mas e nós? As viúvas que estão ao seu redor? Você já parou para pensar que tem uma viúva na sua rua? Por que você não faz um bolo e leva e toma um cafezinho com essa viúva e fala com ela o quanto ela é especial, o quanto que você pode, o quanto você pode ter amizade com ela, o quanto Deus cuida dela através de você. A igreja precisa desempenhar o seu papel. E olha só, hoje eu quero falar sobre essa mulher também que é maravilhosa. E já é um gancho de amanhã. O gancho de amanhã que essa mulher traz é que muitas vezes, para nós viúvas, porque eu sou viúva e amanhã eu vou falar um pouquinho mais de mim, para nós viúvas sairmos de alguma situação, a gente precisa procurar ajuda. Verdade. E foi isso que essa mulher fez. Mas mais, quando Deus põe a mão, e é interessante como Deus faz as coisas, quando Deus põe a mão, Ele mostra para nós que o milagre está dentro da nossa casa, que o milagre, ele vai usar algo que está dentro da sua casa, muitas vezes é assim que acontece. Então, eu queria que a gente lesse aí rapidinho, eu vou ler aqui o versículo, e eu gostei da gente ter começado a engrenar hoje mais cedo, porque a gente pode ter tranquilidade para falar sobre tudo. Olha só, 2 Reis 4 fala assim, certo dia, uma mulher de um discípulo dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu é um dos mais famosos profetas da Bíblia. Teu servo, o meu marido, olha só, o teu servo, o meu marido morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Tira um print aí, uma vasilha de azeite. Para eu tirar o azeite. Oi, Grazi, sua linda. A Grazi chegou aí. Peraí que eu vou tirar um print. Vamos lá. Uma vasilha de azeite. Isso. E aí, olha só, o que está falando? Então, Eliseu perguntou-lhe, uma vasilha de azeite. Então, Eliseu lhe disse, pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, olha só essa história. Pede emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, e ele lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, esse texto é fantástico. Primeiro, porque é um milagre. E o milagre, presta atenção no que eu vou te falar agora aqui. O milagre não acontece todo dia.
O milagre acontece para transformar uma situação difícil, complicada, né? Uma morte que tem ressurreição, um olho que é cego e começa a ver, uma perna que está uma maior do que a outra e essa perna cresce, um paralítico que anda, né? Um morto que ressuscita, enfim. Todas essas. Oi, pastor Rômulo. Ah, eu tenho que falar, meu pastor Rômulo entrou aí agora, ó. Ê, Pastor, pastor, ó a ovelha seja aqui, ó, bem-vindo. ministrando, derramando. Então, o milagre de Deus vem para uma coisa específica. Você não vê o milagre, apesar de que a natureza, de que a gente, eu olho assim, né, que é um milagre a gente respirar, um milagre de Deus. Mas esses milagres específicos, eles acontecem, não é todo dia. Você não vê uma pessoa ressuscitando todo dia. Aliás, hoje em dia é bem difícil. A medicina acontece muitas coisas, né? A medicina consegue trazer a vida de uma pessoa, e isso é um milagre, né? Quando a pessoa consegue vencer uma enfermidade bem complicada. Mas umas coisas bem especiais eu quero trazer aqui antes de eu passar aí para a Andressa ver como é que está o movimento aí. O que você pensa do milagre? Escreve aí para nós. Então, olha só. Nesse milagre aí, especificamente desta viúva, que é o que nós estamos falando, das viúvas improváveis, só de ser mulher já é complicado. Agora, qual é o panorama do que estava se vivendo? Eles estavam vivendo em tempos de guerra, guerra mesmo. Os moabitas viviam atrás do povo de Israel, do povo de Deus. E eles viviam em lutas ferrenhas, né? De muitos carros, muitos cavalos, muitas espadas, e era uma mortandade terrível. A gente pode ver agora que lá, né, no país, na Ucrânia, né, nessa guerra louca que está aí, muitas coisas estão nos afetando, porque as coisas estão faltando. Quando as coisas começam a faltar, é porque as coisas estão cada dia piorando mais, né? Que começa a nos atingir, o petróleo só está subindo, enfim, e todo mundo fala, ah, é a guerra, é a guerra. Agora você imagina lá como está. Essa mulher vivia em tempos de guerra, né? E era complicado demais, né? Existia uma escassez de coisas ali. E o marido dela morreu. E ele, neste panorama aí, este homem, ele deixou para essa mulher uma dívida muito alta, tá falando aí no versículo, que o homem morreu, deixou ela com 2 filhos e uma dívida alta. E ela foi atrás do Eliseu, ela foi procurar ajuda, ela olhou para os lados e pensou, o que eu vou fazer aqui? Com certeza, ela viu várias coisas acontecendo, Eliseu ajudando pessoas, por quê? O marido dela era discípulo dos profetas. Então, de certa maneira, ela já tinha uma convivência ali com os profetas e com Eliseu. Mas quando ela precisou de um conselho, ela foi atrás de Eliseu. Então, a visão geral dessa história, que era tempos de guerra, tempos de fome, de carestia, falta de sustento, aquela mulher tinha. E a viúva, que não tem nome, ela tinha 2 filhos e uma herança maravilhosa. Para dizer o contrário, ela tinha uma dívida alta. Então, imagina, 2 filhos para comer, o marido morreu, em casa não tem nada, só azeite. E o azeite, apesar de você poder tomar uma colherinha dele, faz muito bem para o estômago, viu, Andressa? Faz muito bem uma colherinha assim de café, né, ou de chá,
toma essa colherinha, para quem gosta muito de azeite, eu ponho no pão, é uma maravilha. Pensa, não dá para tomar só azeite. O que Não. essa mulher ia fazer? E a palavra fala que ela foi até o profeta e conversou com ele. E ele lhe disse: mulher, em que eu posso te ajudar? Verdade. Em que você tem? O que você tem? Isso é importante porque, às vezes, nós olhamos para um lado e para o outro na situação complicada e nós não vemos nada. E o milagre está dentro da nossa casa. Uhum. Aquele azeite era a chave, o ponto-chave para o milagre acontecer. E é muito interessante isso. Olha para os lados, mesmo não sendo viúva, o que é que Deus te mostra? O que é que você tem? Como você pode fazer isso? Gerar um milagre na sua vida, porque eu quero fazer esse gancho lá no final e amanhã também, né? Esse azeite aí é o ponto-chave na nossa vida. Qual é o azeite que está na sua casa? Talvez ele tenha outro nome, mas você tem um azeite aí na sua casa. Vê aí, Andressa, como é que estão os comentários? Então, o pessoal hoje está mais tímido, viu, Vilma? O pessoal não está comentando muito, não. Eu acho que eles estão todos concentrados aí, porque é uma história muito forte, né? É uma história de milagre, como você disse, e é uma viúva que ficou numa situação, eu coloquei ali, muito, muito delicada, e muitas vezes nós somos essa viúva, embora muitas tenham o seu esposo ou são solteiras e tal, né? A gente está fazendo aqui analogias, por isso que essas lives, elas não são só para quem de fato é viúva, mas muitas vezes somos viúvas porque chegamos num ponto, como a Vilma falou aí, nesses pontos, né, em que nos vemos sem muitas opções, achamos que não temos opções e nos vemos desamparadas, né? A gente acaba se vendo numa situação delicada, como eu coloquei ali, sem saber o que fazer. Mas essa viúva aí, né, Vilma, como você disse, ela foi no lugar certo, ela foi ao profeta. Mas como assim, Andressa? A gente vai atrás do profeta? Sim, nós temos hoje o nosso Deus, ele é o profeta dos profetas, né? A gente vai até Deus e a gente clama um milagre. E o que me chama atenção nessa história, Vilma, que essa viúva, ela não percebia que, por mais que ela achasse que ela tinha pouco, ela tinha algo. E Deus sempre faz Sim, milagre através daquilo que nós temos, mesmo que seja pouco. Foi assim na multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Ele pegou 5 pães, vocês conhecem a história, e multiplicou para uma multidão, mais de 5.000 homens. Então, ele pegou aquilo que a pessoa tinha, o recurso disponível. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Qual é o recurso que eu tenho hoje? Né? E o que é interessante, exatamente. que a Vilma vai abordar, creio eu que mais para o finalzinho da live, que tem ali uma chave muito importante que essa mulher fez após a multiplicação, que o profeta deu uma orientação bem específica aqui. Enquanto você estava aí, eu Nós estava vamos chegar lá. falando. Então, às vezes, eu estou aqui com a minha, olhando para baixo, mas é porque eu estou acompanhando o texto aqui, gente, que eu gosto de acompanhar também. Então, às vezes, eu estou aqui, mas é que eu estou acompanhando. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu tenho certeza que a Vilma vai comentar ele. Com certeza, vamos lá. E continue mesmo sem as paradas, continue mandando aviãozinho aí para as letras, para os seus amigos, tá? Olha só, tem uma coisa que eu não falei na panorâmica geral dessa história, é que o marido existia uma lei que dizia o seguinte, que se você tem uma dívida, o seu marido morreu e ele não pagou essa dívida, você vai dar os seus filhos em pagamento dessa dívida. Agora pensa no desespero dessa mulher, porque no primeiro versículo aí, ela está dizendo assim, ó, no versículo 1,
Lá no final, na parte C do versículo, fala assim: mas agora veio um credor, né? Sabe o credor que bate lá na sua porta, ô, você não vai me pagar, não? Um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Os filhos passavam a ser a moeda que ia pagar aquela dívida e ia viver como escravos. E às vezes, dependendo da dívida, era assim: eles ficavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, a vida inteira. Dependendo da dívida, era o tempo que aquelas pessoas passavam com aqueles credores de escravos. E às vezes era a vida inteira. Então, olha que lei horrível essa, né? Uma lei que tira o filho da mãe, né? E às vezes nós pensamos que a solução dos nossos problemas, como a Andressa reforçou, está fora. Mas veja o milagre. O que você tem? Eu pergunto para você, Jaime, e a Marlene, que estava aí, e as outras pessoas que estavam nessa live, o pastor, a Grazi, a Rosiane. Qual é o milagre? Qual é o que você tem? O que você tem, né? E o que ela disse? Bem enfática, eu tenho uma vasilha de azeite. Eu tenho uma vasilha de azeite. É isso que eu tenho, né? Uma vasilha de azeite. E aí, o que o profeta disse para ela? Ele disse: vai, olha só, vá. Eu gosto muito de ministrar e gosto muito de ressaltar os verbos de ação, porque o verbo é vida, o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo é uma ação que a pessoa tem que fazer. E muitas vezes, querida, você acha, você viúva ou não, você acha que para Deus fazer as coisas na sua vida, o milagre, né? Algumas coisas vai ser um milagre onde você não vai fazer nada, que nem da mulher de ontem. Mas a mulher de hoje, você tem que fazer alguma coisa. A mulher de ontem não precisou de falar. A mulher de ontem não precisou de pedir nada. Simplesmente ela só estava ali. E o milagre aconteceu. Mas a mulher de hoje não. A mulher de hoje, ela foi procurar o profeta, o homem de Deus, o pastor de Deus, a pessoa, né, responsável para ajudar, né, que pode ser um advogado, um juiz, e ela, no caso aqui, foi o homem de Deus, e ele disse para ela: vá, verbo de ação, deslocamento. Nós precisamos sair do lugar onde está, né? A ponta do milagre estava dentro de casa, mas ela teve que sair fora de casa. Vá. Agora, olha bem o que ele falou. Pede emprestado. Gente, detesto pedir coisa emprestada para os outros. Não gosto de pedir nada emprestado. Peço para minha irmã, que irmã você sabe, né? Irmã é irmã. Mas eu não gosto de pedir nada emprestado para ninguém. Detesto ficar devendo favor para os outros, entendeu? Mas tem lições que a gente precisa aprender, né? De pessoas nos ajudando, pessoas de fora. Pedir emprestado. O que eu vou pedir emprestado? Vasilha. Já parou para pensar? Na rua, ali, na vizinhança, no quarteirão? Que maluquice que foi essa? Eu fiquei lendo e imaginando, né? Na rua, não foi só ela, né? Eu imagino que, como ela não era boba e nem nada, que ela já conhecia quem era o Eliseu e as coisas que ele fazia, se ele falou para ela fazer, ela mandou os filhos: ó, você vai para lá, eu vou para frente, de casa em casa você pede: ai, me empresta aí 1, 2, 3, quantas vasilhas você puder me emprestar? Gente, vocês imaginam? Eu imagino aquela casa dela cheia de vasilhas, no quarto, na sala, no quarto dos meninos, na cozinha, em cima do móvel, em cima do guarda-roupa. Eu imaginei uma mulher que foi atrás. Ela falou, ela pensou, né? Grifo meu. Ela pensou: se o profeta está falando, é para fazer. E aí ela teve que pedir, falar. Ela teve que falar. E eu imagino que as melhores amigas, né,
Se for uma amiga igual eu vou falar, uai, amiga, para que você quer vasilha emprestada? As curiosas. As curiosas, mas a Bíblia não relata nada, então eu vou me guardar aqui dentro de mim também. E aí fala, olha, pede emprestado, muitas vasilhas. O que ela deve ter sentido? O que os vizinhos pensaram? Já parou para pensar que a gente se mede pelo que o outro vai pensar? Ah, profeta, como é que eu vou pedir emprestado? O que, que o povo vai dizer? Né? E como entre e sai dentro da casa dela e os meninos pegando. Vocês acham que não tinha fifi fofoqueira lá na janela? Pensando, o que, que será que essa mulher aí vai na casa de um, vai na casa de outro, vai na casa de outro? Pensa. Mas ela foi. A casa com vasilhas para todo lado. Era a panorâmica daquele momento. Agora, outro verbo. E uma lição. Entre em casa com os seus filhos. Aqui Eliseu não falou com ela, ó, você vai, você chama a vizinha, você chama fulano, beltrano, parente, ciclano, ppp, papapá. Não. Ele disse, entre em casa com os seus filhos. Sabe por quê, querido? Porque muita gente não acredita no milagre. Você imagina que se essa mulher estivesse contando para todo mundo o que ia acontecer, muitas pessoas não acreditam em milagres e minam a sua fé, minam o seu coração. Tem até aí no Instagram, né, um Reels, né, que o povo fica falando assim, porque ó, o povo fica falando na sua cabeça, o nhenhenhê. Ai, será que vai acontecer mesmo? E Eliseu também não deu satisfação, não. Ele só mandou fazer isso. E ela foi e fez. Então, o ato de entrar em casa com seus filhos, casa é aconchego. Casa é longe dos olhos alheios, sem vizinhos, sem amigas, sem parentes. Presta atenção, viúva e todo mundo. Algumas vezes que o milagre está dentro da sua casa, tá? Ele vai acontecer, mas a sua melhor amiga não vai estar lá. A sua tia não vai estar lá. O seu pai não vai estar lá. Presta atenção nisso. Isso é importante para nós todos, porque muitas vezes nós abrimos a nossa bocona para falar um tantão de coisa e a juntar pessoas e, ai meu Deus, aí isso e aquilo, estou sofrendo. Ela foi em uma pessoa e ela saiu de lá, executou, obedeceu o que ele falou e seguiu adiante com as instruções. Abra o seu olho com quem você tem falado muitas coisas. Entre em casa. E a outra coisa que Eliseu falou, feche a porta. Ou seja, não é para ninguém entrar, querido. É só os seus filhos. Muitas vezes nós queremos a participação de muitas pessoas em coisas que Deus quer falar só conosco. O milagre é só para mim. O milagre é só para meu filho. E não para todo mundo, tá? Presta atenção nisso, não é para todo mundo. Muitas vezes o milagre não acontece na sua vida, porque você quer chamar a torcida do Flamengo para participar. E não é por aí. Olha que lição fantástica que a gente aprende nisso daí. Entra, fecha a porta. O fechar a porta é, deixa tudo para trás, inclusive a sua mãe, tá? Quem tem mãe, tem sogra, deixa a sogra lá na casa dela. Deixa sua mãe na casa dela. Não traga a sua mãe para dentro deste momento, porque este momento é somente seu. Feche a porta. Deixe lá fora os credores. Deixe os medos lá atrás da porta. Feche a porta. Fecha hoje a porta na cara de tudo aquilo que te impede de ter o milagre. Às vezes você não obteve o seu milagre ainda porque tem multidão aí, né, envolvida
nesse momento. E quando tem multidão envolvida nesse momento, querido, o momento não vai acontecer. Simplesmente isso. O momento não vai acontecer até que você tome as atitudes. E aí, o que que aconteceu? O outro verbo, olhe só, derrame aquele azeite nas vasilhas. Sabe o que que é isso? O derramar? Esvazie-se. Olha que interessante. Derramar é esvaziar-se, é entornar aquele azeite, é transbordar a outra panela. Então, muitas vezes, nós precisamos nos esvaziar. Você está muito cheio, esvazia tudo aí. Olha que simbolismo lindo que é isso daqui. Quando nós nos esvaziamos, estamos ali, estamos sozinhos naquele local, só tem ali o mais chegado, que é o sangue do meu sangue, o filho. Esvaziar, derrame aquele azeite. E o azeite, ele tem um simbolismo fantástico na Bíblia, né? Que eu não vou entrar nesse mérito. E depois o outro verbo, separe o que está cheio. Então, aqui está vazio, aqui está cheio. Nota que os verbos são ações. O milagre aconteceu a partir de ações que ela teve que fazer. Primeiro, fora de casa. Depois, dentro de casa, com aquilo que o Eliseu falou com ela. E aí, todas as vasilhas ficaram cheias. Interessante que o azeite não se acabou. Enquanto ela pegou vasilha, se ela tivesse pegado assim um quintal inteiro, o azeite continuaria, ou seja, um milagre contínuo daquele momento até que. Mas o milagre teve um momento para começar e um momento para terminar, no caso do azeite sendo derramado. E foi enchendo, e foi enchendo. Uma botija daquelas de azeite antigamente não era muito grande, né? Ela devia ter, sim, né, um potinho de azeite. Não sei quanto tinha dentro daquela vasilha, mas quando Deus põe a mão, ele multiplica. O milagre da multiplicação, de esperança, de alegria, um milagre de fora para dentro, ela vendo, ela visualizando o milagre, que foi até onde a viúva conseguiu aquelas vasilhas. Então o azeite parou de correr. Sabe por quê? Porque o milagre não precisa ser contínuo. Muita gente quer só viver de milagre. Ai, meu Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Ai, tô precisando de um milagre hoje. Ai, tu tá precisando nada, filha. O milagre é para coisas determinadas, não é para o tempo todo. Vai trabalhar. Muitas vezes é isso que a gente precisa, trabalhar. Para que elas aconteçam. Mas quando elas não acontecem, o milagre entra. Essa é a hora do milagre acontecer. E aí sim, naquele momento, as coisas vão acontecer e são coisas sobrenaturais. Mas tem um momento de começar e um momento de parar. Quando as vasilhas acabaram, então o azeite parou de correr. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe os seus momentos, os seus tempos. E ela foi e contou para o Eliseu. Ela foi e contou para o Eliseu tudo o que estava acontecendo. E aí, novamente, outra orientação, outros verbos. Vá. Agora é para fora. Vá. Vai e venda. Venda. E pague as suas dívidas. E o que sobrar, você vai viver com isso. Aí eu fiquei pensando, uau! A Bíblia fala aqui, olha, que a dívida era grande, porque era o valor dos filhos. É grande ou não é? Quanto vale um filho? Muito grande. Quanto vale um filho, Andressa? Quanto vale um filho? Não tem preço, né? Não tem preço. Ou seja,
aquele azeite valia muito, e é verdade, antigamente o azeite era essencial. Dele, as pessoas acendiam o fogo, né? Colocavam azeite nas lamparinas, né? Acendiam o Uhum. fogo, e era para comer, era para ungir as pessoas, era para curar as pessoas. Então, o papel do azeite aqui é fundamental. E o azeite valia muito. Não era pouco, ele valia muito. E o processo de fazer o azeite também não era um processo tão simples. Por isso, hoje, um azeite desse aqui, ele não custa barato. Ele custa caro. Eu acho que eu comprei esse aqui por R$ 24. Entendeu? Tem outro que é mais escuro, quanto mais escuro, né, o vasilhame, mais ele vale, mas o azeite, a minha sogra, né, a dona Vasti, minha amiga, às vezes quando alguém se machuca, aí lá e pega o azeite lá e passa, né? A gente aqui em casa também tem um azeite só para passar em machucada, em ferida, porque você passou ali, é um bálsamo, cura mesmo, cura. Então, aquela mulher ela vendeu tudo. E aí, será que ela pagou a dívida? Ela continuou vendendo? Eu fiquei imaginando quantas coisas aconteceram com aquela mulher, porque no texto, aí no versículo 7, fala assim: e ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Não é só uma, ou seja, a pior era do marido, mas deviam ter outras dívidas, entendeu? No armazém, né? Ô, seu fulano, me dá aí um punhado de arroz, né? Depois eu te pago. E naquela situação, então ela tinha dívidas. E você e seus filhos ainda poderão, é o quê? O que é poderão? É Futuro. futuro, Futuro. né? O verbo está no futuro. Poderão viver do que sobrar. Poderão continuar vendendo o azeite que vai estar na botija, né? E aí a gente pode imaginar algumas coisas que eu não quero considerar, porque a não fala, né? Mas poderíamos considerar que o azeite daquelas vasilhas não se acabavam com facilidade, né? Era o azeite do milagre, mas isso é um grifo meu, uma conjectura minha, né? E aquela mulher viver futuramente daquele azeite, né? Então é maravilhoso ver que o milagre é para o futuro também. O milagre vem de dentro da sua casa com todos esses verbos aqui. Você está disposto a ir, a pedir as vasilhas, a entrar em casa, a não levar ninguém, a fechar a porta, a derramar o azeite, a separar as vasilhas e depois você ir lá na feira vender o azeite ou nas casas e você pagar as suas dívidas e você viver do que sobrou. Deus é um Deus mesquinho. Eu tenho certeza que aquela mulher viveu muito bem com o que sobrou. Pôde comer, pôde beber, pôde comprar roupa, sapato, pôde. Porque quando o milagre vem, ele transforma as situações. Veja bem, aquela mulher parou de ter aqueles problemas que ela tinha e começou a viver bem, porque quando o milagre acontece na vida da gente, o milagre transforma o nosso ambiente, transforma a nossa vida, transforma os nossos sentimentos. Quem é que pega um azeite? Imagina ali, Andressa, que na hora de derramar, né, aquele azeitinho ali na panela, nas vasilhas, ela foi olhando e os meninos, e aquilo foi enchendo de alegria. Incrível, né? Mãe, olha, Sobrenatural. mãe, o azeite não acaba. O que está acontecendo aqui, mãe? Gente, encheu todas as panelas. Você acha que ela ia ficar triste?
O milagre traz regozijo, o milagre transforma a alma, o milagre transforma o coração, o milagre transforma a vida de uma pessoa completamente. Uhum. Ai, é maravilhoso, maravilhoso. Vocês poderão viver daquilo que sobrar. Deus fez um milagre completo na vida dela. Será que Deus ama mais a quem ama você e eu? Hã? Não, Você acha? de jeito nenhum. Deus usou Eliseu. Deus pode usar você. A viúva e os filhos foram buscar ajuda. Talvez hoje você que é viúva ou você que conhece alguma viúva, passe para ela essa mensagem de que ela pode buscar pessoas. Aqui na igreja nós temos o Ministério da Diaconia e tem cestas básicas e sempre as pessoas são ajudadas. Mas eu e você podemos ajudar de qual maneira? Escreve aí uma maneira que você pode ajudar as viúvas a se estabelecerem, né? Quando você olha o asilo, você pensa que aquelas pessoas estão lá no asilo, a maioria das mulheres que estão no asilo são viúvas, não tem ninguém. Até tem, mas as pessoas preferiram deixá-las lá, né? E eu sempre recebo aqui pessoas falando, estamos precisando disso no asilo, daquilo no asilo, fralda, roupa de frio, gorro, luva. O que você pode fazer para ajudar as viúvas? Agora, outra pergunta para finalizar. O que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Pensa aí. Pensa aí no que você tem em casa, né? Ai, ai, oi, Soninha, querida, seja bem-vinda, amada. O que você tem em casa, querida? Mas uma coisa muito importante daquela mulher, ela fez tudo que Eliseu mandou. O nosso Eliseu Né? é o Senhor. O Senhor é muito mais que o que é Eliseu. E muitas vezes nós deixamos de buscar o Senhor, de falar com Ele, porque Ele é o dono do milagre. É Ele que opera o milagre através de Eliseu. Eliseu sem Deus não era ninguém. Ninguém. E Deus usou Eliseu e pode usar você. Você que está aí ouvindo, Deus pode te usar tremendamente, de maneira sensacional. O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer a partir de agora? A quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Porque a gente não pode ficar parado. O que você vai fazer a partir disso? Né? Qual é a atitude que você vai tomar nesse ministério maravilhoso de ajudar os órfãos e as viúvas? Pensa aí numa ação que você pode fazer de todo esse processo para poder ajudar a viúva, alguma viúva perto de você. O que você acha, Andressa? Uau, eu tô aqui impactada, Vilma, porque esse texto ele é maravilhoso de tantas formas, essa história. Ela traz tantos princípios e tantas aplicações na nossa vida, de tantos aspectos diferentes, que eu só consigo imaginar que cada vaso desse que essa mulher foi pedir emprestado representa uma área da nossa vida que precisa ser cheia pela presença do Senhor, que precisa ser cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo representa o óleo da unção sobre nós. E cada vasilha dessa é uma nossa vida, que Deus quer, de alguma forma, completar e encher, para que a gente venha a transbordar da presença do Senhor, né? É muito interessante que esse milagre, ele pode ser provocado. Mas como assim a gente pode provocar um milagre? A partir do momento que essa mulher foi atrás de Eliseu, ela provocou o milagre, porque ela foi atrás de uma busca, né?
Então, eu sei que você vai falar amanhã do que a gente pode fazer, como que a gente vai aplicar isso na nossa vida, mas esse texto ele já traz muitas aplicações, como você brilhantemente Como eu explicou disse, né? aqui. É o ponto, o comecinho das soluções, né? Sim, você já trouxe assim pontos maravilhosos aqui que a gente pode tirar muitas e muitas lições, né? E o que me chama a atenção, eu não conheço todo mundo que está aqui e nem todas que vão assistir depois, mas uma palavra bem direcionada, de repente, para mulheres que já têm uma caminhada no Senhor, que já são cristãs há muito tempo e que têm os seus maridos, e que perderam ou não perderam os seus maridos, mas já tem uma caminhada com o Senhor, porque aqui fala o que me chama muita atenção, é que ela era viúva de um profeta. E isso quer dizer o quê? Ela não era qualquer viúva, né? A gente pode deduzir que a Bíblia diz que ela era viúva de um homem de Deus. E que legado esse homem de Deus deixou? Eu sei que o objetivo aqui não é falar Era o discípulo dos homem, mas profetas. não tem como não falar. Esse homem era um homem de Deus. Podia ter muitas qualidades, mas ele não foi um mordomo fiel, porque ele não soube administrar suas finanças. Então, a partir de uma negligência dele, né? Ele não soube, e a gente vê tantas mulheres que perdem os seus maridos, como você já disse aí, e que ficam extremamente arruinadas e na miséria, porque os seus maridos não tiveram sabedoria, mesmo sendo homens de Deus. Isso que me chama a atenção. Porque ele não era qualquer homem, ele era um homem de Deus. E ela era uma mulher de Deus. Tanto é que ela tinha ainda um pouco de azeite na sua botija. E o azeite representa o Espírito Santo. Ou seja, ela era uma mulher de Deus, mas ela estava sem esperança. Então, mesmo nós sendo mulheres de Deus, chega um momento na nossa vida que a gente meio que fica cega, né, para as possibilidades. Mas a gente não pode ficar cega a ponto de não... Para aquilo que a gente tem dentro de casa. Oi? Para aquilo que a gente fica cega para aquilo que a gente tem dentro de casa, Nossa, né? não percebe. A faísca que vai acionar o milagre. Isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que... Olha que interessante que Deus está falando com a gente nessa noite, né? Que a gente pode, mesmo a gente buscando a Deus, temendo ao Senhor, a gente pode vacilar e a gente precisa dele. Que é através dele que a gente vai voltar para o prumo ali, vai voltar para o rumo certo. Essa mulher, ela acreditou e obedeceu. Então, como que a gente provoca o nosso milagre? Olha, eu tiro várias lições. Eu tiro a lição de buscar na fonte certa a ajuda, né? Ouvir, porque ela ouviu Eliseu. Obedecer, porque muitas vezes a gente busca na fonte certa, que é o Senhor. Ouve, mas não obedece. E aí o milagre não acontece. Porque a gente tem que ouvir e obedecer, como você disse, é o verbo de ação. Fazer. Deus podia fazer um milagre e aparecer o azeite em todas as botijas, inclusive aparecer as botijas. Ele poderia fazer um milagre assim, apareceu, pum, tudo apareceu. Mas veja que esse milagre ele foi provocado e ele foi um processo. Eu até comentei ele, foi um processo. Vamos ver se ela vai fazer isso. Eu tô te dando uma ordem, né? Deus dando ordem. Não, vai, pega, pede emprestado. Trabalhou com o orgulho também dessa mulher, né? Você falou, eu não gosto de pedir coisas emprestado. Quem que gosta? Ninguém gosta, porque fere o nosso orgulho, porque quando eu peço alguma coisa emprestado, quer dizer que eu não tenho aquilo. Sim. Deu uma paradinha aí, Andressa. Oi? Enquanto volta, isso que a Andressa está falando é muito forte, né? Deu uma travada. Voltou? É muito forte isso que ela está falando, né? Porque é a ponta, o azeite em casa que simboliza tudo isso, que eu não entrei no mérito de todo o simbolismo do azeite, porque é outra live comprida.
Mas é tão importante a gente entender isso. Eu vi uns comentários aqui, Andressa, tão legais, olha só. Sim. Eita, que chave maravilhosa, Sueli falando. Palavra revelada tremenda. A Ruth falou, a fonte certa é tudo. Aí a Sueli está falando, percebe que mesmo cristãs, nos tornamos escravas das nossas misérias, às vezes até das nossas mentes de escassez. Exatamente isso, Suelen. E uma coisa que, para terminar, interessante, é que vocês pararam para pensar que aquele óleo do milagre que estava dentro de uma botijinha da mulher, né? Dentro de uma botijinha da mulher. Aquele óleo do milagre, ele foi abundante para encher todas as vasilhas. Mas você já parou para pensar que o óleo do milagre entrou em várias casas? Você parou para pensar isso aí? Você não parou? Eu quero trazer isso para você aqui, para a gente finalizar com tudo, toda essa gama de coisas que eu falei, com as coisas que a Andressa completou. O milagre, ele vem para nos abençoar, mas também abençoa várias pessoas, né? E quando as pessoas comprar, aquele óleo era um óleo diferente, para mim, sim. Não era um óleo comum, não era um óleo qualquer. Aquele óleo era o óleo do milagre, gente. E apesar dele foi vendido e que a pessoa comprou, mas aquele óleo foi especial, né? Ele entrou em várias casas que compraram aquele óleo especial. E quando Deus faz uma coisa, ele faz ela perfeita. Hoje, querido, querida, você que está aí conosco, ficou com a gente, está ouvindo, e você que vai ver isso, Deus quer várias coisas para a sua vida. Você pode hoje começar a ouvir a Deus, a ouvir o profeta, a pessoa a qual você pode procurar, né? Esse profeta aí, o ser humano, é que de muitas de nós estamos desconfiados demais das pessoas. Então a gente não busca mais, nada, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de padre, não preciso de psicólogo, de advogado, né? E a gente tem, muitas pessoas podem nos ajudar, muitas. A gente precisa só ir na fonte certa, só no lugar certo. Vamos orar? Vamos, vamos orar. Antes de orar, Vilma, é interessante que essa mulher aí, né, como eu disse, a gente pode aplicar em várias situações. E uma das situações que futuramente nós vamos aplicar também relacionada a essa mulher, que eu e a Vilma temos um projeto aí também, que por enquanto ainda é segredinho, mas a gente vai revelar. Mas é um trabalho com mulheres empreendedoras e com mulheres que geram recursos e sustento. E esse texto também, essa mulher, a partir do momento que ela recebeu o milagre, o Senhor mandou ela negociar e vender. Então, ela virou uma empreendedora também. Ela saiu da inércia, né, de dona de casa, ela teve que se levantar e ir atrás dos recursos próprios, mesmo que ela já tinha parte do milagre. Veja que o milagre, ele veio, mas ela teve que vender, ela teve que sair para concluir este milagre, para ter o seu sustento. Então, aí foi ativado. Pode ter virado uma empresa, né? A gente não sabe. É ativado dentro dela o modo empreendedora, o modo empresária. Ela ia ter que negociar e vender para trazer o recurso. Então, mas essa é uma outra história, né, Vilma? É outra história. É uma outra série que a gente também vai abordar aqui. Nós vamos falar das mulheres empreendedoras da Bíblia. Fica ligadinho aí com a gente. Nós também vamos abordar esse tema aí dessas mulheres que empreendem, que vão atrás dos seus recursos, né? Vamos orar então? Heleninha, que bom que você chegou, viu?
Mas Tarde, mas tudo bem. ela disse que acompanhou pela live do Vamos pai. orar, É que eles querida. estão juntos aqui para não sobrecarregar a internet. Só que Ah, chegou tá. agora. Vamos lá, vamos orar então, gente. Foi muito bom estar aqui. Já quero agradecer a todo mundo, porque já são 8h47, né? Então, vamos orar. Ruth aqui, ó. Deus, eu Já estou. Ai, desculpa, perdão. É que a Ruth comentou aqui, ó. Já estou pensando o que tenho na minha casa para provocar esse milagre. Uau! Opa, E isso Ruth, mesmo. Eu sei que Deus ela vai tem revelar, coisa para viu? provocar o milagre. Deus vai revelar para cada uma de vocês o que vocês têm na sua casa. O Espírito Santo vai revelar, eu tenho certeza. Fiquem atentas, porque essa palavra não é à toa. Fiquem atentas à voz do Espírito Santo, porque ele vai revelar o que vocês têm em casa para provocar esse milagre. Ai, ai, é bom demais. Oh, Deus bom. Vamos lá? Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento, Senhor. É tão bom saber que nós podemos ir até a fonte do milagre, que é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa o recurso que a gente tem na nossa casa para trazer a solução do nosso problema. E com a solução do nosso problema, os outros problemas que envolvem o problema principal são resolvidos. Com certeza essa mulher, oh Deus, viu a alegria de volta, Senhor, ao seu coração. Viu que os filhos não seriam escravos de ninguém. Viu que a palavra do profeta foi real e verdadeira. E os outros viram o milagre, com certeza. Porque uma mulher daquela, com tanto azeite para vender, as pessoas iam perguntar para ela o que foi, o que aconteceu. Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque é um processo, uma etapa. Ensina-nos a viver no processo, a amar o processo, a ver a beleza do processo, a ver que nesse processo todo existe o milagre, sim, mas existe a atitude inicial e a acabativa para que tudo possa acontecer. Eu oro por essas pessoas que estão nessa live, que passaram por ela e que ainda vão ver, que eles sejam abençoados. As viúvas desta live sejam abençoadas em nome de Jesus e que elas vejam aqui hoje as respostas para as orações delas, para o anseio do coração. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso aí, minha gente! Desativa aí para a gente tirar print. Isso. Tira um print aí você também. Vamos tirar com azeitinho agora, sem comentário. Espera aí. 1, 2, 3 e... Consegui tirar aqui. Gente, quem tirou o print aí, comenta, posta lá nos seus stories, marca a gente, que a gente reposta vocês, acompanhe. Eu vi que tem mulheres aí que estão acompanhando a gente desde a primeira live, isso é muito especial. Então, assim, muito obrigada pela sua atenção, por estar conosco. E se tem sido bênção para você, se uma coisinha que seja tocou no seu coração todos esses dias, né? Que você compartilhe com alguém, chame mais alguém, vamos multiplicar este milagre igual a viúva, né? Porque eu tenho certeza, Vilma, que quando ela foi devolver, eu imagino, né, que quando ela foi devolver as vasilhas, ela deve ter devolvido com alguma coisinha lá dentro. Eu acho que ela não devolveu vazia. Então, os vizinhos foram abençoados. Então, é nosso papel abençoar outras mulheres, né? Então, se fez sentido para você, compartilha, chama. Amanhã tem mais.
A Vilma vai estar aqui com outra mulher e amanhã ela vai derramar para vocês aí o que mais podemos fazer para nos tornarmos prováveis. De improvável a provável, né? Porque essa mulher era totalmente improvável pelas condições que ela ficou após a viuvez. Então, se conecta conosco, fica aí, chama outras mulheres, ajuda a divulgar, seja uma mulher que abençoa outras mulheres e Deus vai te abençoar também. Foi muito especial esse tempo, Vilma, muito obrigado, Deus. E a gente está aqui, vamos continuar. Gente, vocês querem outros temas? Tem algum assunto importante? Comenta, manda no direct, né? Quem ainda não está no grupo, entra no grupo do WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem pra gente. Tem outros temas? Eu já dei um pouco de spoiler aqui, que a gente vai falar também das mulheres empreendedoras. Tem tantos temas das mulheres que foram curadas, né? Tem alguma área na sua vida que você precisa de cura, ou às vezes você nem sabe que precisa de cura, mas Deus vai te ajudar a descobrir. Então, terão tantos assuntos ainda, tantos temas. Se tem algum tema, manda pra gente. É isso aí, gente. Então, a gente vai, né? Vamos, né? Ó, quase 1h30 de live, né, Vilma? Se deixar, a gente fala bastante, gente. Eu tenho que ficar me segurando isso aqui, mesmo. porque senão eu quero falar também um monte. A gente tem muita coisa para compartilhar, mas a gente sabe, a gente vai dando umas pitadinhas. Tem muito mais. Deus tem muito. Isso mesmo. Compartilha essa live com outras pessoas. Você vai lá, daqui a pouco ela já vai estar salva. Aí você vai lá no meu feed, aperta o aviãozinho e ó, manda para um monte de gente, tá bom? Beijo, boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau.